Em cima do que estamos ministrando aqui na Sara Floripa, nós estamos numa sequência de mensagens a respeito do amor. E nós cremos, estamos certos e convictos de que diante de todas as lutas, de todas as batalhas e todas as perguntas que tu possas ter, independente da situação da tua vida, eu te digo que o amor é a resposta. E nós, em cima desse projeto, o Amor é a Resposta, que tem sido uma bênção aqui na Sara Floripa, fizemos uma série de mensagens e estamos estudando o amor em todos os seus aspectos. Estamos falando do amor a Deus, isso falamos por 4 semanas. Falamos também a respeito do amor de Deus por nós. E também começamos semana passada a respeito do amor às pessoas. Posso abandonar esse, gente? É isso? Ok. Então, como eu estava dizendo, nessa sequência de mensagens, nós iniciamos semana passada o amor ao próximo. E hoje nós continuamos esse tema, trazendo mais alguns fatores a respeito do amor ao próximo. Porque assim como o amor a Deus, nós trouxemos formas práticas de tu realizar o teu amor por Deus, e falamos aqui de diversas formas de amar a Deus. O amor ao próximo também é da mesma forma, porque ele é uma atitude que precisa ser confirmada constantemente. Porque a palavra amor, ela pode ser confundida com uma coisa meio utópica ou romântica, e não é isso que nós queremos trazer. Queremos trazer a palavra amor no conceito prático, real, perceptível, sentido. Tanto que nós trouxemos na semana passada que o amor, ele é como, amados? Vocês lembram o amor ao próximo como precisa ser? Vocês lembram disso ou não? Ele precisa ser prático, ele precisa ser intenso, ele precisa ser perceptível, ou seja, tem que dar para perceber, tem que ser mensurável, ou seja, tem que dar até para medir o tamanho do amor, se for preciso ou se for possível, porque isso é amor real. Aquela história que eu te amo, mas eu nunca percebi que isso aconteceu. Pode ser qualquer outra coisa, amor não é, porque o amor, ele é prático. Se tu ama, tu te importa, se tu ama, tu te esforça, se tu ama, tu te dedica. Se não ama, chama de qualquer outro verbo aí, mas amor não é. Porque o amor envolve sacrifício, envolve empenho, envolve dedicação, envolve paciência. Por isso, em cima de todos esses aspectos, nós estamos trazendo formas diferentes de amar uma pessoa. Semana passada falamos de 2 pontos muito importantes. Falamos da disposição de andar a 2ª milha, quem lembra? A disposição e suprir as necessidades dos outros. Ajudar as pessoas que precisam. E hoje, eu quero gastar muito do tempo da nossa noite da palavra, investir toda a minha energia aqui para que o Espírito Santo possa tocar em teu coração, para que tu possas compreender, e esse é o 3º aspecto do amor ao próximo. O amor, ele se importa. O amor importa. Ele se preocupa, ele se interessa pelo outro. Não sei se tu já viu aquela relação que aparentemente parecia amor, mas não era, onde a pessoa só fala de si. Ela não se importa com a história do outro. Ela não se importa com a vida do outro. Não se importa com o que está acontecendo com o outro. Ela só quer falar do que está acontecendo com ela. E ela chama essa relação de amor. Só se for de si própria, né? Porque não é amor. Porque o amor se importa com o outro. E aí, tem uma passagem linda da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas. Eu gostaria que se tu pudesses abrir e acompanhar comigo, apesar de ser uma passagem muito conhecida de toda a igreja, mas que vale a pena a gente ler com calma. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 30 ao 42. A Bíblia diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem,
e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo, passou de longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. E vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era a moeda da época, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3, Jesus pergunta, te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Quantos conheciam a passagem do bom samaritano? Não é? Extremamente conhecida a passagem, mas que mostra um amor na prática. Um amor que se importa, um amor que faz a diferença. Não um amor à distância, não um amor teórico, mas um amor real, perceptível, mensurável. É interessante nós observarmos que a situação deste homem é peculiar. A Bíblia diz que ele descia de Jerusalém. E isso tem um grande significado. É muito simbológico isso. Porque Jerusalém era o centro da presença de Deus em Israel. Era o lugar do templo. Era o lugar onde Deus vinha e permanecia e agia por muitos e muitos anos. A Bíblia fala que esse homem descia de Jerusalém, ou seja, a escolha errada, né? Descer do lugar da presença de Deus é sempre muito perigoso. Se afastar do lugar onde Deus se manifesta é sempre muito perigoso. Mas ele descia de Jerusalém e ia para onde? Vocês lembram ou não? Lembram, gente, ou não? Para Jericó. Vocês sabem o que significa Jericó? Terra da fragrância. Ou seja, ele saía da presença de Deus para ir para uma vida tranquila, uma vida suave. Isso aqui está muito agitado, minha vida está muito corrida aqui, eu preciso aliviar, preciso recuar, preciso andar um pouquinho mais leve. Vou para a terra da fragrância, vou para Jericó, vou sair do lugar da presença de Deus, vou para Jericó. E lá, no meio do caminho, adivinha? Salteadores. Que também é muito simbológico, não é? Porque os salteadores nos logo fazem pensar de espíritos do mal, que roubam, espíritos do mal que destroem, espíritos do mal que estão no caminho, à espreita. Vocês lembram que quando Jesus conta a passagem do semeador que saiu a semear, uma delas cai à beira do caminho, não é? E lá já tem as aves para comer as sementes, roubar a palavra. E as aves, na explicação de Jesus, eram também espíritos malignos. Estavam na espreita, no caminho, aguardando por um ato falho, por uma situação delicada aparecer. Ali estava um homem sozinho, descendo, não subindo para Jerusalém, descendo de Jerusalém, indo para a terra da suavidade. Foi pego no meio do caminho por salteadores. Foi pego no meio do caminho e foi deixado semi-morto. Que é mais ou menos o que acontece com aqueles que muitas vezes escolhem se afastar de Deus. Não é? Vê se tu não lembra episódios aí que tu acompanhou, pessoas que escolheram voltar para caminhos suaves e foram capturados na beira do caminho por salteadores.
Perdeu tudo. Sofreu. Foi punido. Apanhou. E foi largado como que não se valesse nada por ele. Deixa lá no canto. Aí, queridos, é que a coisa esquenta. Que a Bíblia conta que desce um sacerdote. Um sacerdote, aliás, não que desce, mas passa por ali um sacerdote. Que provavelmente estava com pressa porque tinha escala para cumprir. Provavelmente estava com pressa porque tinha compromisso para estar dentro do templo. O sacerdote servia no templo. Um sacerdote que vivia debaixo de uma religião fria. Que estava muito mais preocupado com a parte mecânica do que com vidas. E esse sacerdote, vendo, passa de longe. Não tenho tempo para te ajudar. A Bíblia conta que veio um levita também. E levita também era do grupo dos sacerdotes, mas de uma forma mais peculiar, ele ajudava nos aspectos voltados, mais para louvor. E ele olha assim e passa de longe. Porque não entendeu o coração do Pai, porque não entendeu que Deus se importa com pessoas. Que a igreja é a reunião de pessoas que um dia estiveram muito feridas e foram cuidadas. Olhou e passou de longe, até que um samaritano, e Jesus escolhe samaritano, porque na época os judeus, para a qual ele estava ministrando a palavra, odiavam os samaritanos. Consideravam os samaritanos um povo impuro, um povo de classe inferior. Jesus pega um samaritano para cutucar o povo da época, os judeus, e dizer, um samaritano passa perto e se importa. Passa perto e enxerga uma necessidade. Passa perto e para os seus compromissos. Com certeza ele tinha o que fazer, mas ele para os seus compromissos para entender que ali tinha algo mais sério. Uma vida é mais importante que qualquer circunstância. Uma alma destruída, jogada nos cantos, machucada pelo mundo, machucada por salteadores, espíritos do mal, machucada por escolhas erradas, sofrendo, sim, abandonada. Um samaritano se importa. Não só se importa, e a Bíblia chega a falar, e essa é a expressão, querido, que não pode faltar no teu coração. E vendo-o, compadeceu-se dele. Sentiu compaixão. Olhando de perto a situação, o coração dele se apertou. Sentiu compaixão. E porque ele sentiu compaixão, ele se envolveu. Porque o amor real, prático, perceptível, mensurável, é aquele que se envolve. E aqui, o que ele faz? Ele pega essa pessoa, coloca no seu cavalo, ele anda a pé, para que a pessoa ande de cavalo, ou seja, sacrifício, se entrega por aquela situação, se doa, e leva até a hospedaria. O que é a hospedaria, amado? É muito simbológico toda essa passagem. A hospedaria é a igreja. É o lugar de receber os feridos. É a grande enfermaria do mundo. É a igreja. Porque as pessoas, quando chegam na igreja, chegam com o seu coração muito machucado. Chegam com uma circunstância em sua vida muito detonada. Cheio de feridas, cheio de maus tratos, cheio de traumas. As pessoas chegam na igreja, muitas, a maior parte das situações, quando elas estão numa fase muito difícil da vida. Precisava ser assim? Não precisava. Mas muitos só entenderiam, só perceberiam a necessidade, só compreenderiam
se perdessem o valor das coisas, o valor do mundo e percebessem o valor que tem em Deus. Infelizmente, muitos só conseguem enxergar na dor. Não precisaria ser assim. Particularmente comigo não foi assim. Eu não fui para Jesus pela dor, eu fui por amor. Porque quando eu o conheci, para mim nada mais importava. Era Ele a fonte de tudo para mim. E comecei a andar com Ele. E muitos também são assim. Mas a maior parte vem na dor, vem machucado e entra na grande hospedaria, na grande enfermaria que é a igreja. Mas não entra sozinho. Teve um bom samaritano na tua vida, não teve? Teve um bom samaritano que te enxergou pelo caminho, que te viu, que te olhou de perto, que sentiu compaixão. Ele está detonado, ele está machucado, ele precisa que alguém cuide bem dele. Quem vai cuidar melhor de ti, querido? Eu te conto, é a igreja. É dentro da igreja que tu recebes o cuidado, onde o amor de Deus flui e a obra de Deus acontece dentro do teu coração. É dentro da igreja, não é? Esse samaritano é deixado na hospedaria. E olha que interessante. O samaritano diz assim, pega aqui 2 denários, os custos, e se precisar mais, quando eu voltar, eu dou o que falta. E quando nós falamos de uma forma muito simples na igreja a respeito de dízimos, de ofertas, nessa passagem fica muito claro o propósito, não é? De manter a hospedaria funcionando para que outros possam sempre estar dispostos a entrar e receber com amor, carinho, bondade. E assim, querido, os bons samaritanos aqui, quando entregam um coração aberto, generoso, seus dízimos, suas ofertas, eles vêm justamente para regar todas as necessidades deste ambiente, para que este ambiente seja sempre o mais agradável possível, para que a hospedaria esteja sempre aberta e pessoas estejam sempre prontas para estar dando o suporte necessário que o ferido que hoje está entrando seja cuidado com muito carinho, amor e necessidades supridas em qualquer área. Entende, querido? É uma coisa especial demais, porque quando nós olhamos a passagem do bom samaritano com esse olhar, nós olhamos para a igreja também com outro olhar. E percebemos também que eu sou cercado de bons samaritanos que amam a hospedaria, que amam a causa do reino de Deus e que não estão andando no mundo olhando só para si, mas que estão observando ao seu redor que existem pessoas muito feridas, muito machucadas. Não poucas, muitas pessoas feridas e machucadas por esse mundo. E o amor, querido, o amor verdadeiro, o amor do tipo de Deus, é o amor como o do bom samaritano. É um amor que se importa. Ainda bem que foi para o outro. Não é esse o amor que flui de Deus. Não é esse. O amor que flui de Deus é o amor que se importa, que faz tu se envolver, que faz tu se entregar, que faz tu fazer o que for preciso, inclusive abrir mão do teu conforto, porque ele podia, não podia? Cara, sinto muito que está machucado, mas tu vai andando e eu vou no cavalo, até a hospedaria. Pode ser? É o máximo que eu posso fazer por ti. Tu vai andando e eu vou no meu cavalo. Não é esse o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus é o amor que abre mão do seu conforto para ajudar aquele que precisa mais. E olha ao teu redor, não aqui dentro, aqui também, mas especialmente lá fora, e tu vais ver que tem sempre ao teu redor pessoas que precisam mais. Que tu sempre podes te doar, que tu sempre podes oferecer um ombro amigo, que tu sempre podes oferecer uma palavra de conforto, de consolo, que tu sempre podes fazer algo por alguém que hoje está em uma situação mais desesperadora do que a tua. Quer dizer que o bom samaritano não tinha problemas, bispo? Não, com certeza ele tinha.
Com certeza ele lutava por várias coisas na vida. Com certeza ele tinha desafios profissionais. Com certeza ele tinha desafios dentro da sua família. Com certeza ele estava esperando que algumas coisas acontecessem e ainda não tinham acontecido. Com certeza ele estava administrando sua ansiedade, querendo que as coisas já estivessem em outro nível, mas não estavam. Mas quando ele olha para alguém mais necessitado que ele se compadece. Ele tira do bolso, ele abre mão do seu conforto, ele leva até a hospedaria e diz ainda, ó, se precisar de mais, quando eu voltar, eu complemento. Porque essa hospedaria ela é muito importante. Se ela não existisse, este homem estaria morto. Se a igreja não existisse, muitos de nós também. Não é verdade, querido? Muitos de nós também. Por isso que quando o Senhor Jesus ele fala que a obra de Deus deve ser feita amando ao Pai, amando a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, e sobre isso se resume toda a lei, tudo está resumido nesses dois aspectos, nós passamos a enxergar o Evangelho de Deus diferente. Nós passamos a enxergar a obra de Deus diferente. Mas outro aspecto que eu quero trazer para vocês, que também vai ajudá-los a pôr o amor na prática pelo outro, é que o amor, ele tem paciência para ouvir. O amor pelo outro traz em ti paciência para ouvir. Eu não sei se tu és uma pessoa paciente. Alguns são, outros não, né? Não sei se tu é daqueles que termina a frase do outro, agoniado, não consegue terminar de ouvir. Tem, né? Não tem a turma assim, não tem? Eu queria te falar uma coisa, eu quero já estar terminando a frase. É isso? Não, não era. O meu sócio é assim, é bem engraçado. Então, deixa eu te contar uma coisa. Ele já está contando por mim. Se não, mas não era isso que eu ia contar. Era outra coisa. Normalmente, pessoas ansiosas têm essa tendência, né, de tentar ser mais impacientes e não conseguir ouvir tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se tu queres amar as pessoas, tu precisas aprender a ouvir. Porque tem muitas pessoas, muitas mesmo, que se tivessem alguém que as ouvisse, provavelmente não teriam tomado algumas decisões que tomaram em suas vidas. Se tivesse alguém que as escutasse, provavelmente teriam recuado de alguns pensamentos. Da mesma forma, às vezes tu tens uma ideia a respeito de alguém, e ao invés de tu chegar nesse alguém já vomitando tudo o que tu pensas, se tu vier com uma pergunta antes, como é que é mesmo essa história? E tu ouvir, tu vais perceber que muitas vezes tu pré-julgou completamente equivocado. Eu já tive isso, muitas vezes. Né? A gente, como líder da igreja, passa por muitas situações, tem que lidar com muitas circunstâncias. E aí alguém me conta uma história, eu disse, eu não acredito, eu quero esganar ele. A gente ouve essa história, vou esganar ele, não é possível. Aí a gente pergunta, ô querido, como é que é isso aqui? Aí ele conta uma outra coisa. Aí tu, ainda bem que eu não esganei. Ainda bem, que eu teria sido muito injusto se eu tivesse ido no ímpeto que eu quis fazer, que eu queria. Porque se tu não der, e isso é muito importante, querido, se tu não der para o outro o aspecto da dúvida, a chance dele apresentar sua história, sua versão, o que aconteceu, tu vais cometer muitos erros. E o amor não está aí. O amor está em ouvir. Quer ver? Olha essa passagem comigo. Tiago, no capítulo 1, versículo 19. A carta de Tiago diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja primeiro pronto para ouvir. Porque se tu não tiveres esse cuidado
de ouvir, além de tu fazeres julgamentos errados, além disso, tu vais tirar daquela pessoa a oportunidade que ela tem de abrir seu coração. Sabia que só o ato de abrir seu coração já traz a solução de metade dos problemas dela? Porque enquanto tu falas aquilo que tu estás sentindo para alguém, ao mesmo tempo, as tuas ideias vão pondo as coisas em ordem. No ato de tu falar, tu mesmo se enxerga. Ah, não, apaga essa, nada a ver. Nem acredito que eu falei isso. Porque quando tu te ouve falando algumas coisas, tu diz, não, nada a ver. Isso aí não considera isso, não. É só a minha raiva falando, mas não vou fazer isso. Falar é muito bom, terapêutico. Mas só é bom e terapêutico se tiver alguém para ouvir. E tu só vais ouvir se tu for como um bom samaritano. Olhar de perto alguém que precisa falar. Olhar de perto e perceber. Não está legal. O que está acontecendo? Fala. O que houve? O que eu posso fazer para te ajudar? Como é que está a tua casa? Alguma coisa aconteceu lá? Para tu querer ouvir, querido, tu precisa se importar. Porque não adianta ser uma coisa forçada. Né? Ah, eu quero te ouvir. E tu fica no WhatsApp. Está falando que é no WhatsApp? Não, né? Fala, o que está acontecendo contigo? E ao mesmo tempo tu está vendo o jogo aqui do Flamengo e tu... Não, nem fala desse time. Avaí. Jesus amado. E vamos chorar junto. Portanto, todo mundo tem que me ouvir aí. Queridos, se é para ouvir, é para ser de verdade. Porque se é para amar, precisa ser de verdade. Se é para se envolver, então se envolve até o fim, até que a solução tenha acontecido. Se é para se entregar e se dedicar, então se dedique até que tu veja a resposta daquela situação toda solucionada. Para que assim tu possas dizer, trouxe o machucado aqui, deixei 2 denários, vou voltar e ver como é que ele está. Está bem? Precisa de algo mais? Posso te ajudar com mais alguma coisa? Não, agora ele está bom. Agora sim, tu amou o próximo até o fim. Amém, querido? Faça pelos outros. Faça pelos outros aquilo que tu gostaria que fizessem contigo. Isso vai resumir basicamente quase tudo o que tu precisavas saber para como amar o próximo. Trate os outros como tu gostaria de ser tratado. Faça pelos outros como tu gostaria que fizessem contigo. Ouça os outros como tu gostaria de ser ouvido. Gaste tempo com as outras pessoas como tu gostaria que gastassem contigo. É isso. É isso. Meu próximo texto que eu queria trazer para vocês, em cima disso, é sobre paciência. Porque eu tenho uma informação importante que aquele que ama o outro de coração verdadeiro precisa saber. Também está em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Carta de Tiago 5, 7 diz: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sabe o que é, querido? Às vezes a gente quer ajudar o outro achando que fosse uma receita de bolo instantânea. Eu estou te ajudando e amanhã tu já é uma nova pessoa. Ah, se fosse sempre assim. Mas não é. Sabe por quê? Porque demora. Mudança verdadeira demora. Toda mudança rápida é estranha. A mudança verdadeira leva tempo. O fruto para frutificar leva tempo. Então,
se nós vamos ajudar as pessoas, se nós vamos amar o outro, se nós vamos fazer a diferença enquanto discípulos de Jesus, que seriam reconhecidos pelo amor uns aos outros, precisa ser com muita paciência. Porque para uma cabeça teimosa como a nossa, enxergar diferente, leva tempo. Não é assim. Não é desse jeito. Estava até contando para os nossos líderes de célula antes, um testemunho que eu ouvi ontem. Estava ouvindo um testemunho ontem, quero contar para vocês verem que interessante. Um líder da igreja estava procurando ajudar uma pessoa conhecida para buscar a Deus. Então ele marcava sempre de buscar essa pessoa para estar vindo na igreja. Aí ele trazia, quando ele conseguia trazer a pessoa na igreja, ele conta, né? Que ele tinha que ficar com os olhos fixos nessa pessoa. Se por qualquer razão alguém chamava a atenção dele, olhava para cá, quando ele voltava de novo, a pessoa já tinha sumido. Ué, onde foi? Quando viu, saiu. Aí ele ia atrás, a pessoa ia na praça, dava a volta na igreja, se escondia do líder. O líder não vê. E esse líder dizia assim, pro seu líder, não tenho paciência com gente assim não. A gente quer ajudar, a pessoa não quer ser ajudada. A gente vai atrás, a pessoa não quer nada com nada, fica nos enrolando. E o líder dessa pessoa disse assim, não desiste não. Pode ser que essa pessoa se torne um bispo daqui a pouco. Tu não sabe quem é essa pessoa depois de transformada por Deus. Insiste, fique junto dela. Aí ele pegou essa palavra e disse, então não vou desistir, vou insistir. E ele procurou achar outros caminhos. Aí ele lembrou que um dia, ele disse assim, olha, nós temos que ir no culto no sábado, vamos no Arena. Aí a pessoa disse, claro, passa lá em casa. Então tá, vou passar na tua casa 1 hora antes, ok? Ok. O líder chega todo belo, formoso, chega na casa e toca na porta, atende a mãe. Cadê o fulano? Fulano foi pescar. Pescar? Mas ele combinou comigo de ir no Arena. Onde é que ele está pescando? No rio tal. No rio tal? Eu tenho um barquinho. O líder pegou um barquinho, uma canoazinha, entrou na canoa e foi remando até achar o abençoado. Ele dizia assim que remava com uma mão, com a outra tirava água. Porque a canoa não era das boas. Remava com uma mão, com a outra tirava água. Até encontrar o abençoado lá de longe, ele diz, ei, tu não combinou comigo no Arena? Aí ele, é mesmo, tinha esquecido. Vamos. Traz o cara de volta, o cara chega em casa e diz, 5 minutos, estou descendo. 40. Mas aquele líder ficava pensando, o meu líder disse que eu tinha que insistir, não podia desistir. Vou continuar. Pois bem, em resumo da ópera, hoje esse rapaz é líder de célula na Sara Nossa Terra, cuida de vidas. Entendeu? E ele contou que a sua célula... Alguém participa de célula aqui, gente? Alguém sabe o que é célula? A sua célula, ela é uma célula que tinha muita dificuldade. Às vezes não acontecia, às vezes ia uma pessoa, às vezes ia 2, às vezes não ia ninguém. E ele estava... Aparentemente, ele estava numa boa. Até que, em uma reunião, no Arena, ele chega chorando, que nem uma criança. Chora. Abraça o líder e chora. O líder pensou, meu Deus, será que morreu alguém? Alguma situação? Voltou para as drogas? O que aconteceu com esse rapaz, meu Deus? E ele diz, o que houve? Ele diz, minha célula, não vai ninguém. As pessoas me dão bolo. Eu combino com elas não vão. Vocês estão entendendo, então? As pessoas marcam comigo e viram as costas, marcam com o outro e não vai ninguém. E chorava. Esse líder só entrar numa sala. Ele entrou para a sala e foi muito engraçado porque ele olhava, ele contou, né? O testemunho foi assim, né? Ele olhava assim e quanto mais ele via o rapaz chorando, mais o líder ria e dava risada, até que o rapaz disse assim, o que é que tu tá rindo? Eu não paro de chorar e tu tá rindo. E o líder parou e disse, porque agora tu entendeu o propósito. Agora tu entendeu o plano de Deus. Agora tu tá sentindo a dor pelo outro. Agora sim tu tá pronto para crescer. E a partir deste episódio, ele começou a crescer, sua célula começou a aumentar, ele começou a se envolver com pessoas,
gastar energia com vidas que precisam do amor de Deus, e hoje é um líder de referência dentro da Sara Floripa. Da Sara Floripa não, dentro da Sara Nossa Terra. Não é daqui. Não é daqui. Contei tudo isso porque um dia teve um bom samaritano do teu lado que teve muita paciência contigo. E isso significa, querido, que tu não está permitido ser impaciente com as pessoas que estão ao teu lado. Isso significa que não está permitido para ti agir com intolerância aos erros das pessoas, porque um dia um bom samaritano teve muita paciência com os teus erros e te ajudou a se fortalecer, se firmar e ser quem tu és hoje. O que tu és hoje não se compara com aquilo que tu ainda há de ser no Senhor, mas já é muito mais daquilo que um dia tu já foi. E isso também é fruto de uma hospedaria como essa e de um bom samaritano que te trouxe para cá. Amém, querido? Isso é amor na prática, perceptível, nítido, mensurável, tal qual o Senhor quer que tu faça, assim como fizeram contigo. Começa a olhar ao teu redor, porque tem muita gente que tu podes fazer a diferença com o amor de Deus que flui do teu coração. Amém, amados?